Olá, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do Belas 40 Mais, esse lugar de acolhimento, cuidado e transformação. O tema de hoje envolve o corpo, a autoestima e saúde. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, Bela 40 Mais, você tem aquela flacidez de pele que te incomoda após uma perda de peso ou após ter tido seus filhos? Aquela flacidez e até mesmo excesso de pele? Então fique com a gente até o final, que esse episódio é para você. O assunto de hoje será abdominoplastia. Vamos falar sobre esse tema, desmistificar muitas coisas relacionadas a esse tema. Por isso, hoje contamos com a presença de um dos maiores especialistas que conheço, com centenas de abdominoplastias realizadas e que tem o privilégio de ser parceira de vida e do trabalho. Dr. Cristiano Barros de Sá, ele é cristão, médico, formado há 25 anos pela Universidade Federal de Goiás, cirurgião plástico com mais de 15 anos de atuação, especialista em contorno corporal e também apaixonado pela arte de reconstruir através das cirurgias dermato-oncológicas. Ele é fundador do Instituto do Câncer de Pele, um local destinado à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nessa sua primeira participação, quero agradecer pela sua força, pelo seu apoio, que tornou possível fazer o Belas 40 Mais se tornar real, que era algo que estava no meu coração. E seja muito bem-vindo ao Belas 40 Mais, tenho certeza que vamos ter muito conhecimento hoje, vamos aprender muito com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente no seu programa, muito sucesso para você e podendo passar um pouco do conhecimento para a sua plateia em relação à abdominoplastia. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com muitas informações sobre a abdominoplastia. Fica com a gente. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. O Instituto do Câncer de Pele está localizado logo à frente do Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, siga em frente, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina, na esquina da Rua P52 com a Rua Brasil. O câncer de pele pode ser prevenido com simples cuidados. Não espere sinais. Venha nos visitar e faça uma consulta preventiva. A sua pele merece atenção e cuidados contínuos. Marque sua consulta e invista no seu bem-estar. A saúde da sua pele é o nosso compromisso. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença do cirurgião plástico, Dr. Cristiano Barros de Sá. Já vou começar direto com a pergunta: o que é abdominoplastia e para que serve? A abdominoplastia é uma cirurgia para redução do excesso de pele na região abdominal. Então aquelas pessoas, aquelas mulheres principalmente que tiveram grande perda ponderal ou após a gestação e que quando sentam, sentem uma dobrazinha no abdômen superior ou no inferior. Resumindo, é uma cirurgia para diminuir o excesso de pele da região abdominal. Existem alguns mitos relacionados a esse tema, a abdominoplastia. E eu vou te fazer a pergunta e você me diz se é verdade ou mito. É verdade que a abdominoplastia serve para emagrecer? Não, a abdominoplastia não é uma cirurgia destinada ao emagrecimento. Ela é para retirada do excesso de pele da região abdominal. Lógico que
que se nessa região tiver um excesso de gordura, a gordura vai sair também juntamente com a pele. Outro mito que pode ser mito ou verdade, eu gostaria que você nos explicasse. A questão da cicatriz. Ela é sempre grande e feia? Isso é mito ou verdade? O que é que a paciente pode fazer para cuidar dessa cicatriz e ficar o mais discreta possível? Não, excelente pergunta. A cicatriz da abdominoplastia, ela existe. E ela não é sempre do mesmo tamanho, depende da paciente e da quantidade de excesso, flacidez de pele que ela tenha. Quanto mais fora do peso, quanto mais gordinha a paciente estiver, maior é a incisão. Do mesmo modo da cicatriz. Agora, essa é uma cicatriz que nós escondemos ela por baixo do biquíni, por baixo da roupa íntima. Então, é uma cicatriz que, com o tempo, a tendência ela se tornar uma cicatriz muito boa, em alguns casos até imperceptível. E tem outro mito que eu gostaria que você nos explicasse, mito ou verdade, com relação ao umbigo. Muitas mulheres ficam com receio de fazer essa cirurgia porque o umbigo vai denunciar que ela fez a abdominoplastia. Como tornar essa cirurgia mais natural? O umbigo ele é refeito nessa cirurgia? O umbigo eu falo que é a cereja do bolo da cirurgia. Tem várias técnicas para a gente poder refazer o umbigo. Na verdade, a gente não tira o umbigo e faz um umbigo novo. Na grande maioria das cirurgias, nós cortamos a pele em volta do umbigo, pegamos a pele, jogamos por cima e exteriorizamos o umbigo novamente. O que acontece? A cirurgia plástica, ela depende do cirurgião que esteja fazendo. Alguns cirurgiões gostam de deixar o umbigo maior para fora, até aparece a sutura. Eu não gosto. Eu gosto de deixar o umbigo para dentro, eu faço um umbigo um pouquinho menor, para, no caso, quando a paciente opera e se recupera totalmente, quando alguém a vê de biquíni, não perceba que ela realmente operou. Então, o umbigo é a cereja do bolo realmente para a abdominoplastia. E existe perda de sensibilidade na barriga da mulher que se submete a essa cirurgia? Excelente. Todo corte no organismo, quando a gente corta a pele, a gente corta também terminações nervosas. E, normalmente, nesse tipo de cirurgia, a sensibilidade é diminuída sim, mas normalmente, na grande maioria dos casos, em 3 meses a sensibilidade já está de volta. Algumas pacientes, infelizmente, podem perder a sensibilidade definitivamente nessa incisão. E tem gente que acha que a barriga vai ficar dura demais ou muito artificial. O que define um resultado bonito, natural e harmônico? Quando a gente fala que a abdominoplastia é para retirar o excesso de pele, realmente essa é a indicação principal. Mas tem uma segunda indicação que é o quê? A gente reforça a parede abdominal. Quando você está acima do peso, você tem uma gestação, você distende a musculatura. Você separa a musculatura abdominal que nós temos. E quando você perde o peso ou você dá à luz, essa musculatura em algumas pacientes elas não voltam ao normal. Então o que nós fazemos? A gente faz um reforço da parede abdominal, desde a parte de cima até a parte de baixo. Nesse caso, você reforça a parede, você diminui a flacidez muscular também interna, o que leva a um resultado mais harmônico. A barriga fica um pouquinho mais reta realmente. E fica mais rígida, realmente mais dura. Fica mais rígida, por quê? Porque aquela parte que afasta os dois músculos, que a gente chama de diástase ou diastase, ela é corrigida quando nós suturamos, a gente aproxima essa musculatura. Então a barriga fica mais rígida e mais resistente. Certo. E muita gente confunde. Qual é a diferença entre lipoaspiração e abdominoplastia? Perfeito. Lipoaspiração é uma cirurgia que você vai melhorar o contorno corporal. Não é uma cirurgia para emagrecimento. É uma cirurgia que você vai retirar a gordura que está mal posicionada, mal distribuída no corpo. Então não é indicada para quem tem flacidez de pele. Quem já tem um pouco de flacidez, se você diminui o volume tirando a gordura, você vai ter mais flacidez de pele. Abdominoplastia, excesso de pele. Lipoaspiração, melhora do contorno corporal através da retirada de gordura. Mas é possível fazer os dois procedimentos, né, em uma única cirurgia, não é? E quais são os prós e os contras? E quem decide se é o paciente ou o médico quanto a fazer essa cirurgia dupla ou não? Pois é. Hoje, na grande maioria das vezes, nós queremos melhorar o contorno corporal e tirar o excesso de pele.
Então nós associamos essas duas cirurgias, que é a lipoabdominoplastia. Quem decide a cirurgia? Quem decide a cirurgia sempre é o paciente. O médico está ali para orientar. Nós analisamos, a gente examina a paciente e fala o que ela teria indicação. O que melhoraria só com uma cirurgia ou só com outra? Se você tem muita flacidez de pele, eu chego e falo, posso aspirar você, vou melhorar o seu contorno corporal, mas vai ficar com flacidez de pele. O que seria melhor para você? Retirar também a pele. Agora eu oriento. Quem decide a cirurgia é o paciente, desde que ela concorde com o resultado final. Eu só intervenho em não vou te operar quando a paciente tem uma noção totalmente errada do procedimento ou se a expectativa dela é muito acima daquela real que a cirurgia pode entregar. Certo, perfeito. E quanto à anestesia, muitas mulheres têm medo da anestesia. Qual é o tipo de anestesia realizada na abdominoplastia e quais são os cuidados para garantir a segurança desse procedimento? Essa pergunta é excelente. Por quê? Antigamente, os medicamentos anestésicos, eles não eram tão seguros quanto hoje. Então, tem 20, 30 anos que vem esse medo da população, esse mito, que a anestesia é perigosa. Eu posso falar disso porque meu pai era anestesista, né? Mais de 35 anos trabalhando nessa área. Hoje, as drogas, os medicamentos utilizados na anestesia estão muito seguros. O equipamento, a estrutura do centro cirúrgico, ela é muito segura. Quem vai decidir qual anestesia vai ser dada, qual a melhor anestesia para o paciente, é o anestesista na consulta pré-anestésica. Eu tenho a preferência pelas minhas anestesias, mas eu deixo sempre a critério do anestesista, o que é mais seguro e o que é melhor. Normalmente, ela é feita com a peridural, que é uma anestesia que é feita ao lado da coluna. O paciente chega no centro cirúrgico, é pego um acesso venoso, faz uma sedação, ele já dorme, não lembra de nada. Aí você faz o bloqueio, que a gente chama peridural. E tem outra opção, que é a anestesia geral. No meu ponto de vista, qual a melhor anestesia? Anestesia geral associada à peridural. Por quê? Porque a parte respiratória do paciente fica sempre controlada com o anestesista e com a máquina. Nós não temos aquele risco de dar uma diminuição da respiração, uma diminuição da frequência cardíaca, podendo levar até um desfecho ruim. E muitas mulheres têm medo da dor no pós-operatório. Qual é a verdade sobre a dor? É possível amenizar essa questão no pós-operatório para ela ter uma recuperação mais confortável? Cada paciente tem um limiar de dor. O que é isso? Cada paciente sente a dor de uma maneira diferente. Hoje, esse tipo de cirurgia não é uma cirurgia que no pós-operatório você sinta muito dor. Nós temos medicamentos para isso. O que eu sempre falo para minhas pacientes? Se você é uma pessoa sedentária, aí de repente você faz uma prática de atividade física muito intensa, 2, 3 dias depois, quando você movimenta o corpo, você sente dolorido. Essa é a dor normalmente da cirurgia, da lipoaspiração com abdominoplastia. Lógico que algumas pacientes podem ter um pouquinho mais de dor. Nesse caso, nós aumentamos ou nós trocamos a dose do medicamento. Estamos aprendendo muito hoje com o Dr. Cristiano Barros, cirurgião plástico, sobre a abdominoplastia, desmistificando vários mitos. E fique com a gente, vamos para o intervalo, mas voltamos já com mais informações agora sobre o pós-operatório. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal.
Estamos de volta com Belas 40 Mais, esse espaço de cuidado, afeto e transformação. Hoje falando também sobre autoestima, com a presença do Dr. Cristiano Barros, cirurgião plástico. E agora vamos perguntar para o Dr. Cristiano sobre a questão daquela barriga. Quando ela faz a abdominoplastia, essa barriga volta com o tempo? Se ela não mudar o estilo de vida, isso é realmente necessário? O que você pensa sobre isso? Toda paciente, antes de ser submetida à cirurgia, eu sempre oriento. A cirurgia plástica é um passo para você melhorar a sua estética. Tem sempre que vir acompanhada de reeducação alimentar e de prática de atividades físicas. Uma vez que você faz essa cirurgia, você fortalece a musculatura e você tira o excesso de pele, você não volta. Se você mantiver o seu peso, o seu resultado vai permanecer. Lembrando que nós envelhecemos a cada dia. Então, o resultado da cirurgia, como você perde esse resultado? Se você distender novamente a musculatura, distender novamente a pele e perder peso novamente. Então, após uma outra gestação, ou se você operou, você ganhou 15, 20 quilos e perdeu, você pode perder também o resultado. Ou seja, cirurgia é um passo. Reeducação alimentar e atividade física tem que ser para o resto da vida. Sim. E existe um limite de idade para fazer a abdominoplastia? Por exemplo, mulheres com mais de 50 anos ainda podem fazer essa cirurgia? Esse limite não existe. O limite é dado pela condição de saúde da paciente. Se a paciente tem 50 anos, 60 anos, é uma paciente rígida, não tem nenhum problema crônico, problema sério de saúde, e os exames pré-operatórios não mostrarem nenhuma alteração importante, esse limite de idade praticamente não existe. Sim, e a cirurgia plástica, ela exige um tempo de recuperação, não é? Como a mulher pode se planejar emocional, fisicamente, profissionalmente, para submeter a esse processo? A rede de apoio para uma paciente que vai se submeter a uma cirurgia é muito importante. Outra coisa muito importante para essa paciente é a ajuda da família, principalmente o marido, que vai estar do lado, que vai ter que ajudar ela a levantar de madrugada para ir ao banheiro, fazer um xixi, que vai ajudar quando ela estiver com fome, que vai ajudar a levantar e deitar na cama o tempo todo. O que eu sempre peço? Tire em torno de 30 dias para você poder se recuperar. Tá? Se você tiver criança pequena, uma babá pode ajudar, mas os maridos têm que prestar atenção. A esposa operando, o marido tem que participar desse pós-operatório. E quanto tempo leva para essa paciente ver o resultado final da abdominoplastia? Isso depende demais de cada paciente. O que eu falo? Sempre nos primeiros dias, nas primeiras 2 semanas, você vai desinchar bastante, né? Os primeiros 7 dias são mais complicadinhos, a paciente um pouquinho mais de dor, mas o resultado final de uma cirurgia, na cirurgia plástica, normalmente em torno de 6 meses. Ah, sim. E a famosa barriguinha alta no começo, essa barriguinha é normal? Quando a gente faz só a abdominoplastia sem a lipoaspiração, é normal. Por quê? Porque nós temos que mostrar a musculatura para a gente poder fortalecê-la. Então o que nós fazemos? A gente pega o músculo e sutura no outro músculo. Então a pele em cima ela levanta. Então no início ela fica desse jeito. Agora quando você faz a lipoaspiração, você aspira essa gordura e você solta para a lateral. Quando você aproxima a musculatura, a pele que está na frente ela não distende. E o pós-operatório é fundamental, não é, doutor Cristiano? Quais são os cuidados que são inegociáveis para uma boa recuperação de uma paciente que faz esse procedimento? Tá. Como eu já falei, cada cirurgião plástico, a cirurgia plástica não é só uma cirurgia em si, ela é uma cirurgia, ela é associada a um pouco de arte. Então, cada cirurgião tem os seus critérios de pós-operatório. Os meus, especificamente, repouso, uma alimentação correta e seguir, eu passo as orientações por escrito para a paciente. O que mais incomoda a paciente? É dormir de costas, andar um pouquinho inclinado para não distender a pele, e por isso que eu sempre reforço. Fortalecer a musculatura da coluna ajuda nesse pós-operatório, que é para andar inclinado e dormir de costas. Então as principais indicações são essas, principalmente o repouso. E também a questão das drenagens, não é, que são essenciais? A drenagem é importante para diminuir o edema, diminuir o líquido que o corpo produz e evitar irregularidades, que podem ser os nódulos, que são os carocinhos, ou as retrações, que são os buracos no abdômen. Então, uma drenagem mal feita pode estragar o resultado de uma cirurgia bem feita.
Sim, e as talas, as cintas também precisam ser usadas por quanto tempo? Isso, a gente passa essas orientações todas por escrito. No meu caso, o que eu gosto? Que 2 dias após a cirurgia já podem começar as drenagens. Eu exijo 30 dias por 24 horas a paciente usar as talas e os modeladores. Após isso, eu peço por mais 15 dias que a paciente use por 12 horas. Mas 100% das pacientes, por conta própria, usam esse modelador em torno de 3 a 4 meses. Ah, sente mais segura, eu penso, né? Sente mais segura e esse modelador ele faz uma drenagem, ele diminui as medidas. Então, se a paciente começa a desmamar do modelador, ela vai se sentir mais inchada, principalmente antes de 6 meses. E para quem tem filhos pequenos, que trabalha e cuida da casa, e ela precisa se planejar, né, para poder fazer a abdominoplastia, quanto tempo ela pode retomar as atividades básicas, como dirigir, treinar? Pois é, isso depende de cada paciente. Toda cirurgia cada paciente tem uma evolução. E algumas pacientes podem ter algumas intercorrências e outras não. Uma das intercorrências mais comuns é um seroma, que é o líquido que fica debaixo. Então, o que faz produzir, uma das coisas que aumenta esse líquido é a movimentação. Vamos lá, paciente que não teve problema nenhum, não teve nenhuma intercorrência, que está evoluindo, é uma cirurgia normal, um pós-operatório como eu sempre gosto. A partir de 15 dias, eu já vou liberando para as atividades domésticas e se tiver nenhuma intercorrência, até voltar a dirigir. Mas o que eu falo para todas? Tira 30 dias para você não fazer nada. Se a sua evolução for boa, eu vou liberando caso a caso, com períodos diferentes. Excelente. Qual o maior erro que uma mulher comete antes da cirurgia, de acordo com a sua experiência? A coisa mais difícil para o cirurgião plástico é alinhar a expectativa do paciente com o que a cirurgia pode dar. Isso, na maioria das vezes, é o que gera o conflito entre paciente e médico. A principal falha que a paciente pode ter, primeiro, é omitir. Tem pacientes que fumam e não falam para o médico, há pacientes que tomam medicamento e não falam para o médico, pacientes que fazem dietas exageradas, pacientes que até adulteram exames, porque elas querem muito operar. Agora, o principal para mim é a paciente que não segue as orientações, que não presta atenção nas consultas com o médico e ela, na mente dela, ela fantasia um resultado totalmente diferente que a cirurgia pode dar. Por mais que o médico chegue e fale e oriente, é isso, ela não percebe o que o médico está falando. Ela já tem na mente dela aquele resultado. E quando tem a cirurgia, faz a cirurgia, o resultado não é aquela. É aquele resultado que o médico falou, mas não o que ela tinha na mente. Isso pode gerar conflito entre o médico e a paciente. Preço, com relação ao preço, ele pode variar muito de uma paciente para outra, e por quê? Pode explicar para nós? No meu caso específico, eu não tenho essa divergência de preços, não. Entre aspas, é uma tabela. Por quê? Tem aquela paciente que ela está no peso ideal, que ela tem pouco excesso de pele, vai me dar menos trabalho. Ao mesmo tempo, tem aquela paciente que está um pouco acima de peso, que é uma paciente um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais, entre aspas, problemática, vai me dar mais trabalho. Mas no caso, uma compensa a outra. Porque é muito ruim para o médico. Eu opero uma paciente, ela indica uma amiga. Aí eu passo o orçamento, mas a minha amiga foi esse orçamento, por que o meu é diferente? Isso acontece, dependendo da dificuldade do grau da cirurgia que a gente vai ter e do perfil do paciente. Mas eu prefiro praticamente ter um preço mais tabelado, que eu ganho num e perco no outro. Como fica a relação da autoestima da mulher dela consigo mesma, após essa cirurgia? Você tem algum caso de transformação emocional que transformou não só o aspecto físico, mas também emocionalmente? Essa cirurgia, a abdominoplastia, eu falo, principalmente se fosse associada à lipoaspiração, que é uma cirurgia que muda a vida da paciente, muda a vida do casal. Aquela pessoa que tem vergonha de colocar uma roupa, tem vergonha de colocar um vestido, de repente, quando você olha, você coloca aquele vestido que você só usou quando você casou, 10, 15 anos atrás, muda a vida da paciente. Eu tenho um caso específico de uma paciente que, a primeira consulta que ela foi no meu consultório, ela estava 40 quilos acima. Eu cheguei para ela e falei, não tem a menor condição de você operar. Ela ficou triste, chorou. Eu falei para ela, não, vamos, você consegue. Aproximadamente 6 meses depois, ela voltou com 40 quilos a menos. Olha, força de vontade. Força de vontade. Fizemos a cirurgia, foi uma cirurgia grande, foi lipo, foi abdômen e fez coxa.
Isso aí mudou praticamente a vida dela. Ela se tornou referência, ela é do interior de Goiás, ela se tornou referência de força de vontade e de mudança de estilo de vida. Ela criou um grupo de caminhada, ela criou um grupo de emagrecimento, de shake, e ela é dona de um salão de beleza. Então todo o ciclo que estava em volta dela, que frequentava o salão, começaram a fazer as mesmas coisas que ela fazia. Ela já me trouxe várias outras pacientes, ela separou de relacionamento, já casou com outra pessoa. Tudo isso depois dessa cirurgia, que melhorou muito a estima dela. Olha só. Então, existem casos em que você contraindica a cirurgia. Se ela estiver muito acima do peso, ela precisa primeiro ter uma perda, né, ponderal, para depois se submeter a procedimento. Vou falar uma frase forte aqui agora. O animal mais perigoso do mundo é o cirurgião com fome. É aquele cirurgião que quer operar todo mundo, qualquer pessoa, porque ele precisa daquele dinheiro. Uma frase, eu não lembro agora se é do Bozola ou do Pitangui, que ele falou: eu fiz a minha fortuna com os pacientes que eu operei, fiz a minha fama com os que eu não operei. Do mesmo jeito que o paciente tem a escolha, eu escolho o médico que quer, o médico pode escolher o paciente que ele quer também. É obrigação do cirurgião plástico contraindicar uma cirurgia que não tem essa indicação. Primeiro vem saúde, depois vem a estética. Por mais que a estética faça parte também da saúde mental. Mas o cirurgião tem que chegar, ter a coragem de falar para o paciente: você não pode operar hoje por isso, por isso, por isso. Ou, que é o principal, o que você quer, eu como cirurgião não posso te dar com a minha cirurgia, de repente outro possa. Então tem que ter essa honestidade entre o cirurgião e o paciente sempre. Sobre isso que você falou, sobre a questão da abdominoplastia ser saúde ou estética, qual a sua opinião sobre isso? Não existe, no meu ponto de vista, diferenciação entre cirurgia plástica, estética e reconstrutora. Para mim, isso é um escape do plano de saúde para não pagar as cirurgias, que ele considera estética, ele não é obrigado a pagar. A saúde ela tem que ser física, emocional e social. Então, a saúde física ela tem que ter para ser submetida ao procedimento cirúrgico. A psicológica e a social ela vem muito encaminhada com a estima, o jeito que a paciente se enxerga. Então, a cirurgia plástica, ela contribui muito para a saúde de forma global da mulher e também do homem. Sem dúvidas. E o que toda mulher deve saber antes de fazer uma cirurgia plástica, de abdominoplastia especificamente, antes de operar? O pós-operatório, no início, é um pouquinho puxado, sofre um pouquinho, e o que ela tem que, principalmente, que ela tem que ver, a cirurgia não vai mudar a sua vida, né? Se você está brigado com o marido, vou fazer a cirurgia para o meu marido me querer de volta. Se você está insatisfeita com o seu serviço, eu vou fazer a cirurgia porque, de repente, vai melhorar no serviço. A cirurgia não vai fazer isso. A cirurgia, ela vai mudar fisicamente você se sentindo mais bonita, você pode melhorar a sua parte psicológica e mental, sua estima. Mas a cirurgia plástica não vem para preencher uma lacuna psicológica que você tem. Ela vai melhorar o seu corpo e sua estima. Sim. Qual a sua maior satisfação como cirurgião plástico ao realizar essa cirurgia? A satisfação das minhas pacientes, quando elas voltam, quando eu acompanho nas redes sociais, as fotos que ela tira, os depoimentos que elas fazem. Quando eu opero uma paciente, eu coloco algum post, as outras vêm comentando como elas também estão satisfeitas. O que mais me deixa feliz é fazer outra pessoa feliz através da cirurgia. Nós aprendemos muito hoje com o Dr. Cristiano sobre esse tema, abdominoplastia. Ele que é especialista em contorno corporal. E agora nós já vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá.
O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença do cirurgião plástico, Dr. Cristiano Barros de Sá, conversando hoje sobre abdominoplastia, para trazer mais autoestima para você. E eu queria fazer mais algumas perguntas com relação a comorbidades. Quais são as doenças ou comorbidades que impedem uma mulher de fazer a cirurgia plástica? Excelente pergunta. É uma dúvida que aparece constantemente no nosso consultório. Algumas doenças crônicas que elas não estejam controladas, elas são contraindicativos para a cirurgia plástica. Por exemplo, o que é muito comum na nossa sociedade? O diabetes. Pacientes diabéticas não controladas é contraindicada a cirurgia. Por quê? Pode atrapalhar a cicatrização e pode predispor ao surgimento de infecções. Outro caso, infecções agudas. A gente não pode operar uma paciente já na vigência de uma infecção. Por quê? Porque pode piorar essa infecção. Que tipo de infecção, por exemplo? Infecção de urina. É muito comum mulheres com infecção de urina sem clínica nenhuma. Por isso que esse exame faz parte do nosso exame de rotina, né? Ah, tá tudo certinho, a paciente já fez a sua rede para ajudar, o marido está preparado, a cirurgia está paga. Um dia antes a paciente começa com quadro gripal. A gente não pode operar essa paciente. Pode evoluir para uma coisa pior. Por exemplo, a gente faz uma cirurgia geral que entuba, pode evoluir para pneumonia ou coisa pior. Nós tivemos agora essa pandemia. Várias e várias cirurgias foram canceladas. Por quê? Porque nós pedimos o exame de Covid. Paciente totalmente assintomática, quando na cirurgia pré-operatória, um dia antes, vinha um exame positivo. Então também não pode operar. Do mesmo modo, cada patologia que a paciente possa ter, nós pedimos a ajuda do médico especialista. Um paciente com histórico de infarto, paciente com histórico de pressão alta não controlada, problemas endocrinológicos, hipotiroidismo, hipertiroidismo também não, problemas reumatológicos que podem levar a dificuldades de cicatrização também são contraindicativos, né? Agora, essas pacientes, por exemplo, de varizes grossas, varizes daquela perna toda distorcida, predispõe o risco de tromboembolismo pulmonar. Então, o que é que eu sempre falo? Primeiro saúde e depois estética. Ah, tenho pressão alta descontrolada, vá ao cardiologista. Ele tem que liberar por escrito. Ah, eu tenho um problema endocrinológico, minha tireoide é totalmente desregulada. A endocrinologista tem que liberar. Eu tenho problema nas articulações, eu tenho o reumatologista. Então, a cirurgia plástica, ela é multidisciplinar. É papel do cirurgião plástico fazer uma anamnese. O que é a anamnese? Aquela conversa na primeira cirurgia. Eu não vou só avaliar o excesso de pele do abdômen da pessoa. Vou avaliar a pessoa como um todo. E é importante que ela não esconda nenhum problema de saúde. Você não pode mentir para o seu médico nem para o seu advogado. Isso aí vai dar errado. E eu não falei ainda dos problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Eu estou esperando chegar no meu consultório uma mulher que acabou de ter um reburn, querendo saber quanto tempo depois da minha boneca, que eu adotei minha boneca, que eu posso operar. Então, nesse caso, a gente tem que mandar para o psicólogo e para o psiquiatra. Então, você só opera a cirurgia plástica quando a saúde estiver bem. Sim. Tanto problemas psicológicos, emocionais, quanto físicos. Excelente. E uma mãe que teve filhos e tem essa aspiração de fazer esse procedimento, quanto tempo ela deve aguardar para realizar a abdominoplastia? Tá. Essa dúvida também é constante. As pacientes, elas confundem cirurgia de mama, amamentação, com cirurgia de abdômen. Você não pode operar se você estiver amamentando a criança. Por quê? Porque a gente vai usar algumas drogas anestésicas, drogas pós-operatórias que podem passar na amamentação. No caso da mamoplastia, o que eu peço? 6 meses de parar de amamentar, porque até a mama voltar. Já na abdominoplastia não tem que ter esse período. Mas a paciente que está com o neném com 7 meses, 8 meses amamentando, aí eu quero operar, eu oriento.
Não tire, não aborte esse relacionamento seu, a amamentação do seu filho por causa da abdominoplastia. A paciente que deu à luz, ela fica doida. Nossa, eu quero voltar ao meu corpo, eu quero voltar ao meu corpo. Cuide seu filho. É verdade. Depois que seu filho parou de amamentar, aí você cuida de você. É a opção sua virar mãe. Uma vez que você virou mãe, o filho é muito importante. Então, não tem tempo específico. No mínimo, 6 meses após ter dado à luz. Por quê? Porque a musculatura vai voltando. Até porque o ideal, essa mãe, às vezes, o filho vai requerer o colo da mãe, ela vai estar operada, não vai poder pegar o peso, né? Exatamente. O pós-operatório, para a mãe que tem filho pequeno, é muito complicado. O que eu falo? Aí você senta, coloca um travesseiro e dá o neném, dá ao seu filho. Mas não custa nada, espera mais um pouquinho, espera o neném parar com a amamentação e você faz de forma mais segura. Doutor Cristiano, nós falamos já da lipoaspiração, que pode ser associada à abdominoplastia. Quais outros procedimentos podem ser associados à abdominoplastia? O que vai depender, o que vai falar quantos procedimentos podem ser feitos ao mesmo tempo, é o estado de saúde da paciente, o exame físico da paciente, o trabalho que aquela cirurgia vai dar e o tempo cirúrgico. Porque as intercorrências dependem de várias coisas. Do tempo cirúrgico, da superfície corporal tratada e do estresse que a cirurgia vai levar no organismo da pessoa. Hoje está muito em voga a Mummy Makeover, que é uma cirurgia tripla. Você vai tratar mama, lipoaspiração e abdominoplastia. Pode ser feita para qualquer paciente? Não. Aquela paciente que não tem muito excesso de gordura, que a lipoaspiração não vai espoliar muito a paciente, não vai demorar muito tempo. Aquela paciente que não tem a mama tão complicada de fazer, tudo bem. Paciente com peso ideal, com a mama não complicada e com o abdômen também não complicado, é uma cirurgia que a gente faz em 6, 8 horas, é uma cirurgia segura para a paciente. Agora, uma paciente que tem uma mama difícil, uma gigantomastia, uma cirurgia que a gente vai demorar 3, 4 horas numa mama. A paciente que está acima do peso, que eu vou gastar ali 2, 3 horas de lipoaspiração. Um abdômen complicado, que eu vou gastar mais 2 horas, no final dá 10, 11 horas. Então, não pode. O que vai falar o que pode ser feito ou não são os exames pré-operatórios, a condição, o peso da paciente e o resultado que a paciente também deseja ter no final. E as tecnologias, você gosta de associar alguma tecnologia na abdominoplastia ou ela tradicionalmente realizada? A gente tem que tomar muito cuidado com o modismo. A indústria, ela quer desenvolver, ela quer produzir tecnologias e fica forçando os cirurgiões plásticos a usarem. Eu vejo amigos meus usando 3, 4 tecnologias ao mesmo tempo. O que é a tecnologia? São máquinas, são aparelhos que nos ajudam a melhorar nosso resultado. Então, o que nós temos mais comum hoje são tecnologias que ajudam na retração da pele daquela paciente que quer ter um resultado da pele ficar mais retinha. Seria até o caso da lipoaspiração, onde o excesso de pele é borderline, a gente faz uma lipoaspiração e usa essas tecnologias, usa ferramentas para poder retrair um pouco essa pele. Pode ser um laser ou Morpheus, por exemplo? Pode ser radiofrequência, laser, pode ser radiofrequência através de agulhas, como Morpheus, são várias, todo dia sai uma diferente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o modismo realmente para indicação. Vale a pena usar naquelas pacientes que têm certa flacidez de pele, é muito bom, eu recomendo. Doutor Cristiano, agora a nossa ouvinte aqui, que está com a autoestima fragilizada, que está triste, tem muitos medos, incertezas, qual a mensagem de acolhimento, de esperança que você pode trazer para ela? Bem, você que está com a autoestima baixa, que está com uma dessas queixas que nós falamos, excesso de gordura, excesso de pele na região abdominal, o primeiro passo que você tem que fazer é ir a um cirurgião plástico para poder bater um papo com ele, fazer uma consulta, faça a sua lista de perguntas, de dúvidas que você tem, leve até ele para ele poder esclarecer você. Hoje é muito comum a gente procurar a internet para tirar nossas dúvidas, só que a internet aceita qualquer coisa. O que você quiser passar, o que você quiser escrever, ela aceita. Faça uma lista das suas dúvidas, procure um cirurgião plástico realmente conceituado, cuidado com os aventureiros que se passam por cirurgiões plásticos, chegue lá, mostre suas angústias, mostre sua insatisfação, ele pode avaliar você e falar: essa insatisfação que você tem, a cirurgia pode te dar. Essa insatisfação que você tem, esse resultado, ele é irreal. É o primeiro passo. E muitas pessoas deixam de fazer por medo. Gente, a cirurgia plástica é uma cirurgia muito segura.
Intercorrências, elas acontecem, mas elas são muito poucas. Se toda paciente tivesse intercorrência, se a cirurgia plástica fosse perigosa, eu não mexeria com isso. Então, primeiro passo, faça a sua lista de dúvidas, procure um cirurgião plástico realmente que você confia e vá até lá para dar o primeiro passo para melhorar a sua estética e a sua estima. Fala para as Belas 40 mais onde que elas podem te encontrar, se elas quiserem agendar uma consulta, e também o seu Instagram. Meu Instagram é Dr. Cristiano Barros. O meu consultório, a minha clínica agora, eu construí o Instituto do Câncer de Pele, que fica ao lado do Órion, hoje o principal centro da medicina da América Latina. O meu prédio fica realmente ao lado do Órion, é só você chegar lá, procurar uma das minhas secretárias, Denise e Keira, que você vai ser muito bem recebido. E se estiver passando, não quiser consultar, quiser entrar só para tomar um café, também será muito bem-vindo. Aos 40, se olhar no espelho e gostar do que vê, não é vaidade, é liberdade. Se algo te incomoda, saiba, existe caminho, existe escolha. E você merece se sentir inteira. Você não está sozinha, você é bela e ponto. Muito obrigada pela sua presença, que engrandeceu o nosso programa. Espero ter oportunidade de falarmos de outros assuntos em outros momentos. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui e queria passar para vocês também que não é só a estética que faz uma mulher com 40 ou mais bela. É o amor também, e falar que eu te amo, minha princesa. Ai, eu também te amo. Coisa linda. Obrigada, espero vocês. Até o próximo.